frio, estava meio solzinho de manhã, mas depois do solzinho sumiu, enfim. Mas Jesus é bom, Jesus é bom. Eu descobri uma coisa, eu descobri que quem gosta de calor é mosquito, barata e pernilongo. No inverno tudo morre, né? Já viu na Flórida, o tamanho das baratas, desse tamanho? Pois é, ela que gosta de calor, a gente gosta de frio. Quem gosta de frio, diga amém. Amém. Ih, tem gente que gosta. Eu também gosto, irmão. Senhor Jesus. Irmão, quando Deus dá tudo. Você não chegou aqui no lugar errado, você não errou o lugar. Deus é que te colocou aqui e você está aqui para a honra e glória do nome dele, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia nesta manhã, trazer. Tem algo que me deixou assim impactado essa semana. Impactado. E eu gostaria de escutar isso com vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de... Eu virei a página errada. Isso, Mateus 16, do 13 ao 23. Tem algo que a gente precisa entender. É impressionante. O tema dessa mensagem da manhã é: em quem nós estamos? Escute bem, tema. Ele é um pouquinho longo. Em quem nós estamos? E quem está em nós? Eu vou entender, irmão? Levante para a sua mão se você entendeu. Em quem nós estamos e quem está em nós. Quantos aqui nesta manhã acreditam que Deus está em nós todo o tempo? Amém. Não precisa nem acreditar nisso. Ele já está escrito na Bíblia. Ele estou convosco todos os dias. Mas você crê realmente que Ele está em você todos os dias? E quando você fala mal? E quando você murmura? E quando você ofende alguém? Deus está em você? Então Ele não está todo o tempo. Quando você julga alguém, Deus está em você? Então Ele não está todo o tempo. Ele pode até estar em nós, mas nós não estamos nele quando agimos desse jeito. E é isso que a gente vai ver segundo a Bíblia. Se eu fosse pregar no meu tempo antigo, eu dizia assim: hoje Deus vai quebrar tudo, Deus vai fazer aqui uma coisa, e você vai sair daqui arrebentando essas paredes, dizendo: Deus é comigo, quem está comigo, quem será contra mim? Sai da frente que eu sou eu. E aí eu vou mostrar para você que tem momentos que você não está em Deus, e Deus está assim: eu estou aqui te esperando, cara. Rapaz, eu estou aqui, ei. E você: não, mas eu não estou no Senhor. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Vamos lá. Vamos ver o que eu quero dizer para você. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 16, 13. É melhor a palavra falar do que eu falar. Diz assim a palavra do Senhor. Já está ligado aí? Está aí. E tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? E respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Olha aí, lindo, né? Deus revelando a Pedro, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela.
dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares, pois na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, o Salvador, viu, irmão? Ele não está falando de Jesus, ele está falando o Cristo, o Messias, o Salvador. Era diferente do Jesus. Jesus era uma pessoa, o Cristo é outra pessoa. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, tomando a parte, começou a repreender. Olha, Pedro é abusado, né? Abusadíssimo. Dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor. E é com letra maiúscula. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não está pensando nas coisas que são de Deus, mas sim das coisas que são do homem. Aí eu pergunto a você: Deus estava ali do lado. Se a gente olhar para o lado espiritual, nós estamos falando de Cristo. O próprio Jesus já não conta para ninguém que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, que eu sou Deus. Não conta para ninguém. Foi Deus que te revelou. Pedro, tu é o homem de Deus. Pega lá, é uma festa. E logo depois, quando Jesus disse que ele ia passar pelo vitupério, que ele ia passar pelas dores, para que aí sim tivesse redenção, para aí sim tivesse perdão e vida eterna, ele disse: para com isso, cara. Tu está queimando o filme, Jesus. Jesus, o Senhor está fazendo escândalo no meio. Isso não vai te acontecer. Jesus repreende quem? Quem é que estava em Pedro? O próprio Satanás. Você está entendendo, irmão? Tem coisas que a gente precisa entender, que Deus não faz parte da nossa vida. Somos nós que fazemos. Por mais que a gente tenha a convicção que a Bíblia que diz, o próprio Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Jesus diz no livro de João: se eu estou no Pai, o Pai está em mim, vós estarei no Pai também. Alguém perguntou: Senhor, mostra-me o Pai. Ele disse: rapaz, como é que você me pede para ver o Pai, se eu estou convosco todos os dias? Quem me vê o Pai. Sim, é incrível. Mas a gente tem que entender, irmãos, que nós somos dotados de decisões. Nós falamos semana passada, decisões trazem consequências. E a consequência de Pedro ali, ó, foi essa. Ele não vigiou. No momento que estava reunido com o próprio Cristo, diante do próprio Cristo, ele deu lugar a Satanás. E Satanás usou a boca de Pedro para falar: para com isso, está queimando filme, faz isso não, o pessoal não vai querer te seguir mais. E Pedro olhava pelo lado natural das coisas. Aí o Jesus falou assim: rapaz, sai para trás de mim, Satanás, eu não te conheço, te repreendo, sai daqui, porque tu tem o olho como o olho dos homens, você só olha para as coisas de homem, mas nós temos que olhar para as coisas naturais da vida. E é isso que nessa manhã eu gostaria de trazer para vocês, para a gente começar a meditar um pouco na palavra do Senhor, a meditar um pouco e a pensar nesse tema, porque na verdade o que Jesus quer nos dizer nesta manhã é que a oração ela é fundamental, mas se ela fosse só a oração fundamental, não precisava de Jesus ter nos relatado que nós deveríamos vigiar primeiro. O primeiro mandamento que Jesus fala para a gente em termos de cuidados é assim: vigia primeiro, depois você ora. Porque o desequilíbrio ele tem trazido muitas consequências diante de Deus. Eu estou falando numa escala espiritual. Uma escala espiritual. Por quê? Porque a gente quer medir o reino de Deus como nós medimos o nosso reino, a nossa vida, melhor dizendo.
A gente acha que o reino de Deus, por ela andar paralela com a nossa vida, a gente quer decidi-la da mesma, sabe, do mesmo valor, do peso da balança. Eu vou explicar para você, vou dar um exemplo para ver se fique mais fácil. Quando nós tínhamos um condomínio aqui em Nagasaki, foi o primeiro condomínio que nós compramos quando nós viemos de Denver para cá. Alguém já deve ter ouvido essa história com H, que é um fato, é uma crônica, é um relato, é um ato registrado. E nós viemos para cá, compramos esse condomínio aqui no Brook Street, é aqui por cima, próximo da sua casa, ali do Gerson e da irmã Lônia, ali para trás, tem uma ruazinha que sai lá até onde você morava ali dentro, ali por trás, enfim. E nós compramos aquele condomínio, era um condomínio gostoso, era uma das unidades bem diferentes, só tinha 3 unidades ou 4 igual a nossa, que ele era sobre os condomínios, que ele era um townhouse, mas eles eram uma esquinazinha assim, construído assim, em cima de um outro. A gente era independente de todo mundo, apesar de viver em cima de alguém. Embaixo era outro apartamento. Compramos aquele apartamento, nós éramos muito felizes ali, era satisfeito. Mas um dia, como a gente toma atitudes na vida da gente sem pedir a Deus a orientação das coisas, nós decidimos, eu vou dizer, eu vou assumir a minha culpa, porque de repente eu não quero dividir com a minha filha, que era pequena na época, e nem com a minha esposa, uma coisa que mais eu fiz pressão, de vender aquilo ali e comprar uma casa. Vamos vender o condomínio, vamos comprar uma casa, vamos vender o condomínio, vamos comprar uma casa, e nós tínhamos um mortgage baixíssimo na época, baixíssimo. Um mortgage que daria para a gente sustentar tranquilamente. E aconteceu. Aquilo que tu pede, você acha. Talvez não pela vontade de Deus, mas pela permissão de Deus. Viu? Porque tem 2 vontades. Aliás, tem 3 vontades, viu? Tem a vontade do homem, em que Deus não está. Tem a vontade do homem que Deus permite. E tem a vontade de Deus, que essa é a suprema. Essa é a principal que nós devemos fazer. E aí compramos a casa grande, e logo depois eu entrei numa crise financeira muito grande. Eu perdi trabalho, a loja que nós tínhamos no downtown, tivemos que fechar, fechamos logo depois. E eu tive que colocar a nossa casa para ser vendida num processo que está no mercado até hoje chamado short sale. Alguém deve ter ouvido falar nisso. E mudamos para uma casa, eu Cristiano, lembra que até ajudou a mudar? Acho que Kent também ajudou a mudar na época. Carlos estava aqui, não estou mudando. Não me lembro mais alguém. Léo. E alugamos uma casa, um condomínio, e ficamos ali por 3 anos. Depois saímos de lá. Isso tudo porque eu não pedi a Deus. Eu achava que eu estava em Deus e Deus ia me abençoar naquilo que eu fazia. Errado, irmão. Errado. As coisas que nós fazemos sem o aval de Deus, no início você até não sente consequência, mas com o passar do tempo você vai ver que tudo com Deus, não é de imediato. É raro quando Deus dê algo imediato. Algo acontece, claro, mas na visão de Deus é tudo na lei da semeadura. Aquilo que você planta, você não colhe hoje. Ninguém planta hoje, colhe hoje. Ninguém planta e colhe hoje. Você vai plantar aquilo lá na frente. Aliás, você vai colher aquilo lá na frente. E lá na frente eu colhi e perdi tudo. Nós perdemos a casa e tivemos que vender a casa por um preço mais em conta. Não tivemos lucros, não tivemos lucro nenhum. Até pelo contrário, nosso crédito caiu muito mesmo, e fomos morar numa casa de aluguel. E aí eu tive que joelhar e pedir perdão a Deus pelo que eu fiz. A minha esposa falou assim: a verdade é que você nunca nos ouviu, você sempre quis fazer o que você quis fazer. E aquele negócio, queria casa grande, queria piscina, e você sabe como é que é essas coisas, né? Nunca tinha, quem nunca tem quer. E quando quer, e depois não tem valor. É igual a criança. Eu fiz valor como criança. Eu queria, depois que tinha. Pode contar as vezes que Camila, como menina, foi lá. A única coisa de bom naquela piscina, eu digo com toda a propriedade diante de Deus, a única coisa de bom que teve naquela piscina foi o batismo de Paulo. Não Paulo da Bíblia, não, viu? Paulo, não sei desse tempo, não, pelo amor de Deus. Um
Então o pessoal vai dizer que eu estou muito conservado. Não, dizei Paulo, né? Estou muito conservado. Mas no frio, uma época por essas aí, ó, esses frios aí, tinham que entrar, o negócio começou a ranzir, os ossos todinhos, mas batizando, coitado. Ainda bem que ele era grande, ele era sabe, tamanho assim do Gerson, assim, grandão, magrinho assim, aí tivemos que enfiar, ele se tirava rapidinho, sai, Paulo, sai, eu quero sair, porque eu já estava, eu entrei primeiro, para depois ele entrar, e eu saí depois dele, eu não saio mais do que ele, coitado, o bichinho ficou roxo, e eu fiquei roxo também. É a única coisa que eu posso dizer de bom que aconteceu. Lógico que eu disfrutei algumas vezes, mas eu e Cídia, um dia de sol, mas dá um trabalho tremendo, irmão. E tem que botar aqui produto, tem que botar a máquina para girar noite toda, e chove, quando chove a água fica verde, porque cria alga e você tem que botar mais produto, e ali é produto constantemente, uma garrafa de um produto é X, mais as pastilhas de cloro é outro. Enfim, irmão, não dá. E aí, sem dinheiro, nada dá, filho. Nada dá. Então, eu tive uma experiência porque eu não pedi a Deus. Viu, irmão? Então, eu quero aconselhar a você, porque assim o Senhor colocou no meu coração, nós estamos diante do Senhor, é que nós devemos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Eu não sei se Deus está falando no coração de algumas pessoas que estão para tomar uma decisão. Não estou falando, nós falamos decisão semana passada. Mas cuidado, porque às vezes você pensa que Deus está em você e você não está em Deus. Mas Ele está em você. Porque Deus dá um passo atrás, irmãos. Ele não te desorienta, Ele não te abandona. Mas tem atitude que a gente pula na frente. Quando você olha para Pedro nessa atitude aí, Pedro é aquele que não tinha, Pedro não media as palavras dele. Pedro era aquelas pessoas que gostam de falar. E toda pessoa que gosta de falar, você cala. Quer um conselho? Ouve, fecha, não fala nada. Deixa ela falar. Daqui a pouco ela se entrega em tudo que ela está falando. Ela se contradiz. Porque elas falam, não tem senso de parar. Então, sabe uma coisa? Para você criar uma situação, você tem que sustentar aquela situação. Para sustentar aquela situação, você tem que criar uma outra situação. Aí quando no final da situação, você está voltando na primeira, contradizendo a primeira. Então, é por isso que Deus é perfeito, que Ele te deu 2 ouvidos. 2. E uma boca. Ou seja, fale menos, ouça mais. Veja mais, fale menos. É o que a Bíblia nos ensina. Mas Pedro tomou atitude, aquele negócio, eu sei mais. Até que Deus tenha usado Pedro. A gente sabe que usou, porque o próprio Jesus declarou. Não foi tu, mas foi o Senhor que te declarou essa grande mensagem. Pedro, olha, sobre ti abrirei a igreja. Você não é, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Espera aí. A tradução de Pedro é pedra, viu? Mas não é sobre a pedra que Jesus criou a igreja, porque a pedra única da Bíblia é o próprio Jesus, Ele que é a pedra angular, viu? Não é Pedro, é Jesus, viu? Então aquela revelação ali, a gente entende o seguinte, é que sobre ti colocarei a unção de pregar sobre, mas a pedra, ele está dizendo, Pedro, a tradução do seu nome é pedra, mas sobre a pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Ele é a pedra angular da igreja. Jesus, não Pedro. Então dizer que Pedro é pai da igreja, é o primeiro papa, mentira, não existe. Pedro não foi o primeiro papa. Viu, irmão? Não foi. Não foi o primeiro papa. E também não foi o fundador da igreja. O fundador é Jesus. E toda a igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja apostólica, porque ela vem dos apóstolos, e todas elas são igreja pentecostais. Por quê? Porque nasceu no dia de Pentecostes. Não é avivada, não é esse pentecostal que nós estamos acostumados a ver por aí, não é isso, mas nós viemos do dia de Pentecostes, foi formado ali, oriundo de tudo aquilo que foi formado. Então, quando Pedro se lança a dizer uma coisa bonita, Jesus logo reconhece. Mas depois, é por isso que digo, a boca, se ela não tiver uma trava, ela pode ser fonte amarga ou fonte doce. E na amarga, Jesus não está. Jesus não está. Deus não está na amarga. Mas Ele está na fonte de água doce. Está na nossa boca.
que logo depois ele vai e repreende Satanás. Não Pedro, mas Satanás, que estava sondando toda aquela parte. A gente precisa, tem muitas coisas que acontecem no mundo que nós não podemos atribuir ao diabo. A gente tem a mania de colocar na conta do diabo muita coisa que a gente faz. O ar-condicionado queima. Esse capeta queimou meu ar-condicionado. Que mentira! Já fechou o curso semana passada e tu é preguiçoso, não compra um novo. Confessa que você não pode dar duro. Não, mas o cão, eu já contei aqui que tinha uma irmã aqui, e eu posso contar aqui porque ninguém é tão antigo, né? Aqui nessa igreja, viu? Irmãzinha vai cantar aquelas coisas de gravar música, né? do YouTube no CDzinho. Aí vinha com CD, aquele CD mais barato, porque tinha um CD tão barato que na hora de fazer a leitura ele não lia, porque era muito barato, ele não gravava. Aí a irmã ficava, pior, quando ela desistiu do CD, ela trouxe uma coisa pior, que era fita cassete. Aí mesmo que o cão manifestava 7 vezes mais. Porque a vida ficava, não, sabe? E ela ficava aqui, sai cão! Tu quer atrapalhar, mas eu vou louvar meu Deus! E sai cão! E o cão não saía, porque a vida estava ruim mesmo. Cão. O negócio era fita, o cabeçote estava sujo, e o CD era barato. Aí um dia o irmão falou, irmã, não é cão não, compra um CD melhor, larga a fita, abandona esse barco. Muita coisa a gente atribui ao diabo, mas nós é que damos a legalidade para o diabo entrar na nossa vida e fazer o que quer. Sabe? É por isso que você encontra igreja aí, as pessoas fazendo coisas e tomando atitude. Eu digo igrejas, movimento, não estou taxando nenhuma daqui, nem de outra cidade, mas fazendo muito folclore com o diabo. Irmão, esquece o diabo, não ignora que ele existe. Esquece. Fita os teus olhos em Deus. Atribui o que você faz na tua vida, tem 2 caminhos somente. Você que pisa na bola e Deus que te perdoa dos seus erros. E você tem que seguir um ou outro. Ou você para de fazer as coisas erradas, né, e vai para Jesus, ou então sofre as consequências das coisas erradas. Se Pedro vigiasse no que estava falando, não ia passar vergonha. Se ele tivesse calado a boca, se o próprio Jesus está anunciando que ele vai sofrer, quem somos nós para dizer, rapaz, para, vem para cá, fica aqui no meu cantinho, vai nada, a gente se defende. Não defende nada, Pedro. Tu não tem controle, rapaz. Tu é sanguíneo, tu vai querer matar todo mundo. Era isso que Jesus estava dizendo para ele, não faça isso. Sabe por quê? O meu reino não é pela força, o meu reino não é pela violência, mas o meu reino é pelo amor do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age no meu reino. Não é por força. Aí ele foi e corta a orelha do outro, Jesus tem que restaurar. O cara era destemperado. Mas tudo isso acontecia por quê? Por a influência. Deus estava nele, mas ele não estava em Deus. Certa vez, lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava no monte buscando a presença de Deus, e Deus estava no monte, e Deus já tinha retirado o seu povo, Deus já tinha caminhado com o seu povo, Deus estava com o seu povo, não como hoje, mas ele estava com o seu povo. A Bíblia diz que quando ele sai do Egito, o que acontece? Ele entra ali pelo caminho do deserto, e ali durante o dia tinha uma nuvem que cobria o povo, não é verdade? Depois que acontece à noite, tinha uma coluna de fogo que aquecia o povo, direcionava o povo. Então Deus estava no meio. Aonde estava o tabernáculo? Ali estava Deus, a manifestação, a glória, a Shekinah de Deus estava sobre o povo. Deus estava com eles, não tem dúvida. Mas um dia, Moisés vai buscar a Deus no monte por algumas coisas e orientação, e ele demorou um pouquinho. Aí o que acontece é que quando ele desce, quiseram tomar mais. Eu quero só resumir para a gente não esticar muito, porque isso é uma outra coisa extensa. E aí ele vem para cá para conversar com o povo e começa a tomar umas atitudes, umas direções diferentes, segundo a vontade de Deus. Aí os seus próprios irmãos, chegam e criticam o próprio Moisés. Aí eu pergunto a você: Deus estava no meio? Tá. Eles estavam em Deus? Não, eles não estavam em Deus. Mas Deus estava no meio do povo. Deus estava no meio do povo. A gente precisa vigiar, irmãos.
A gente precisa vigiar muito. Sabe? Nós estamos entrando num funil, irmão. Olha, eu recebi eu coloquei até no meu Instagram hoje. A porta da salvação, ela não passou por reforma. A porta continua do mesmo jeito, ó. Estreita. Fechadinha, apertadinha. A gente vai ter que, talvez eu vou ter que entrar assim, ó, puxando a barriga depois. Para entrar. Por quê? Porque eu tenho defeito. E se eu não cuidar dos meus defeitos na hora que Jesus passar, eu fico. Se tiver alguém que não fica, me avisa. Dá a receita. Acho que aqui tem um monte vai querer essa receita. Bota lá no grupo da igreja. Vamos seguir, porque aliás, vamos seguir com certo cuidado. Porque de repente Jesus não passou ainda. Você está aqui, nada garante que você também vai passar. Não é? Não é assim? Como é que a gente vai julgar alguém se a gente não sabe? Não é justo. O único que é justo é Jesus. Nem tudo que a gente faz, Deus está, irmão. Nem toda decisão que nós tomamos, Deus está. Não está. Porque nós não queremos. Nós não abrimos porta para Deus estar. Nós não abrimos porta para, eu vou casar, eu vou arrumar uma mulher bonita, eu vou casar. Que Deus ele serve? Que Deus ela serve? Não é no mesmo Deus. Então você vai correr um risco muito grande. Você vai correr um risco muito grande. Por quê? Você tem que pedir autorização a Deus. Eu sou o dono da minha vida. É nada, balela. Um dia você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou Salvador e Senhor. Como queira. Aonde você vai colocar Jesus na sua vida. Isso é balela. Você vai sentir o impacto. Porque senão você acaba perdendo. Irmãos, o amanhecer do dia tem que ser galgado numa oração e uma leitura da palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo, condenando ninguém que não faça. Eu não posso condenar. Eu não sei o dia de vocês. Mas eu posso aconselhar. Você amanhecer o dia, nem que você leia um versículo. Senhor, eu vou tomar isso para a minha vida, me ajudar a aplicar. Que versículo? Eu não sei. Escolha ali o livro de Salmos. Escolha o Novo Testamento ali. Olha, Deus vai te orientar, irmão, para começar um novo dia. Porque senão nós seremos Pedro. Nós exaltaremos ao Senhor. Declararemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, seguro bem, refúgio bem presente na hora da angústia, socorro bem presente na hora da angústia. Aí ele falou assim, não vale a pena, todos nós, não vale a pena esse negócio de ficar igreja, esse negócio de ficar servindo a Jesus, para quê? Olha aí, um povo alienado, um povo que não tem para, eu tenho o meu prazer, eu me divirto, sabe, é os dois lados, sabe, é uma balança incorreta, é uma fração imprópria, aonde aqui está alto, aqui tem menos valor, aqui tem mais valor, no dia seguinte, aqui tem mais valor, aqui tem menos valor. Era uma consciência que Deus te revelou, que tu é filho de Deus. E todo aquele que aceitou Jesus como seu único, legítimo Salvador, foi dado a ele o poder de ser chamado filho de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Queira o diabo ou não, queira o mundo ou não, o próprio Deus disse isso para a gente. Lembra quando fomos domingos atrás, nós estávamos falando sobre dizer, eu sou santo? Tem pessoas que falam, eu não sou santo. Ih, mas você é santo. Nem você também é santo, queridinho. Nem você, queridinho. Eu sei bem da sua vida, você é santa. Se você aceitou Jesus, você é santo. Mas os meus pecados, aí é outro problema, você tem que parar de pecar, só isso. Mas a Bíblia diz que eu sou santo. Se a Bíblia diz que eu sou santo, eu sou santo. Se a Bíblia me chamasse de mentiroso, eu não era mentiroso. Agora, se eu tenho Jesus com convicção no meu coração, eu sou santo. Agora, eu erro. Por quê? Porque eu quero errar. Eu tenho livre-arbítrio. Se Jesus voltar, eu não fico, acabou. O problema é meu. Infelizmente, essa é a verdade. Nós temos que vigiar, porque se a gente não vigiar, irmão, a gente termina tomando decisões, a gente termina murmurando. Você acha que aquele povo que saiu do Egito, e Deus deu maná, Deus deu refúgio, Deus deu healer, Deus deu cuidado, porque as bestas do deserto não comiam ninguém à noite. Por que esse povo resolveu murmurar de Deus?
Por que eles estavam querendo comer a cebola do Egito, os melões do Egito? Porque se tinha carninha de manhã, tinha um pãozinho, ninguém ficava com gripe, ninguém ficava com chikungunya, com zika, ninguém rachava no sol. Por que trocar tudo isso? Sabe por que trocam? Porque passa pela mesma situação de que Pedro. Agora tem a revelação de Deus, daqui a pouco tem a manifestação do diabo. O que foi que aconteceu? Pedro teve uma revelação de Deus. Irmão, Deus abriu os mistérios do céu e mostrou para Pedro quem era Jesus. Imediatamente, eu digo sempre, a gente está numa linha do meio, Deus e o diabo. A gente está andando na linha do meio. Você pega, você vai no diabo. Você pede perdão, você volta para Deus. Mas essa linha vai acabar, irmão. Essa linha vai terminar um dia. E para onde nós iremos? Direita ou esquerda? Esquerda ou direita? Aí daqui a pouco vem a manifestação do diabo. O diabo é sutil demais. Da mesma forma que ele revela, Deus revela para Pedro, que era um elemento neutro, o diabo também revela para Pedro. A gente tem que, parar um pouco. Parar de levar uma vida muito agitada, muito tensa, porque na nossa tensão a gente vai perdendo o sentido de Deus na nossa vida. Nós não podemos perder o sentido de Deus na nossa vida. Nós temos que viver o sentido de Deus na nossa vida constantemente. Quando a gente tiver que passar por uma situação difícil e uma situação de decisão muito séria, nós temos que buscar tempo para ouvir Deus, porque às vezes a gente quer tanta coisa, que a gente não escuta. Senhor, para que isso está acontecendo? Não é o porquê que está acontecendo, mas é o para que isso está acontecendo. Porque senão aquilo tudo vai passar e o Senhor vai manifestar a vontade dele. Aí no final é que você vai entender, mas às vezes a hora já é tarde. Quando Pedro notou que ele tinha falado, já era tarde. Jesus já tinha repreendido o cão. E o pior é que Pedro ficou com um cara grande no meio do povo. Ei, o sabão, metido saber tudo, seu sabichão, né, o bocudo, passou vergonha. O mesmo Jesus que enalteceu ele, foi o mesmo Jesus que repreendeu o diabo dele. Isso acontece. Isso acontece. Acontece, irmão. Isso acontece com todos nós, inclusive nas nossas casas, com nossos filhos, que às vezes nós tomamos atitude com nossos filhos e damos uma ordem para os nossos filhos. Bim! Aqui a ordem é essa, daqui a 3 semanas você esquece, dá uma ordem, outra ordem, aí ela vem, mas o senhor não falou isso? Mas o senhor não disse que isso não podia? Como é que pode? Aí eu mudei. Mudou como? Se você estabeleceu. Mudou como? Como você disse e agora você permite, antes não permitia. É não. O que passar disso é precedência maligna. É sim, não. É ensinamento. É ensinamento. Por quê? Porque se a gente não entrar nessa percepção de entender e saber o que está fazendo, a gente passa vergonha. É por isso que eu quero chegar. Agora vem a minha mente, eu vou dizer. É por isso que a gente vê muita revelação na casa do Senhor que é mentira. Porque as pessoas não prezam de primeiro saber se é verdade, se procede de Deus ou se procede do homem. Porque se procede de Deus, Deus vai falar e vai testificar. Se procede do homem, vai passar vergonha. E é por isso que a irmã disse que a outra não ia ser mais, podia ser mais mãe, gerar filho, porque a próstata dela estava com problema. Para quem caiu a ficha, a mulher não tem próstata, tem útero. O outro tem homem. Sabe o que é isso? Isso é não entender quem está revelando. Ou é o homem, ou é o próprio diabo. Porque Deus não é, né, irmão? A não ser que Deus faça um milagre, né? De botar mais um órgão na mulher que não tem necessidade para ela. Calma, mantenha o foco. O próprio Jesus nos garantiu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Viu? O próprio Jesus.
A Bíblia diz que Deus ama aquele, a Bíblia diz que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Outra garantia que Deus está conosco. Viu? Os próprios discípulos um dia disseram: para onde nós iremos, se só tu, Jesus, tem palavra de vida eterna? A vida eterna está no Jesus. Jesus um dia declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Vem, não é vai, vem ao Pai, senão por mim, porque Ele é o Pai, Ele é o Filho, e Ele é o Espírito Santo. Irmão, algo tão, é uma união tão grande de família, que nós não podemos separar ninguém, é tudo junto. É igual você compra um ovo. Você não vai para o mercado e fala assim: eu quero uma dúzia de casca de ovo, eu quero uma dúzia de clara. Hoje em dia você já compra até gema de ovo em caixinha, né? Enfim, mas não dá para você arrancar do ovo e vender quando você compra o ovo. Vem a casca, a clara e a gema. Quando você pensa em ovo, é tudo junto, 3 em 1. Isso é um exemplo bem simples, para que você possa entender de Deus. Não tem como você separar, não tem como você orar a Deus, não tem como você ouvir a Deus, se não for através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tudo que pedir em meu nome ao Pai, eu farei. Jesus é tão bom. Jesus bate no peito: eu faço em meu nome. Está lá na Bíblia. Não estou dizendo, é minha palavra, é a palavra de Deus. É isso que é a palavra de Deus. Sabe? Calma. Não toma as atitudes dizendo assim: mas Deus está em mim. Não. Não. Sabe aquela hora que você está no lugar ou fazendo alguma coisa que não é correto? Você acha que Deus está lá? Não, Deus não está lá, não. Ele pode estar com você, mas não através da sua atitude. E olha e dá graças a Deus se Ele não estiver olhando pelo menos para você à distância. Porque a Bíblia diz que a razão pela qual nós não somos consumidos é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Mesmo na hora errada, que você está fazendo as suas atitudes erradas, a misericórdia do Senhor se renova. Eu não sei se você está percebendo o tempo que a gente está trabalhando aos domingos. As palavras estão trazendo a gente a uma realidade mais para dentro de nós. Sabe, quem é a pessoa que anota, a pessoa que observa, a pessoa que escuta? Nós não estamos aqui pegando palavras isoladas e jogando para você explodir de poder e fora, não. Nós estamos pegando palavras de Deus e trazendo para você e para nós também, para que a gente comece a meditar quem somos nós, o que nós andamos fazendo, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos pensamentos, o que é novo para nós, o que é velho. Porque se a gente não mudar o nosso ser, nós não vamos, irmão, no céu não entra tranqueira velha. O céu não é Salvation Arms, o céu não é Texel. No céu é tudo novo. Mas se você tiver esses bangalô tudo agarrado em você, você não sobe. Não sobe. Não sobe. Nós temos que deixar isso de mão. Nós temos que mudar essas coisas. Nós temos que pensar no que nós fazemos todos os dias e que nós temos pensado todos os dias, para que quando chegar a hora, eu recebi uma mensagem de áudio e às vezes, eu já disse aqui para alguns irmãos, não sei se foi um dia de quarta-feira, acho que foi quarta-feira, que às vezes tem pregador que vem aqui que a gente conhece, e eu fico analisando o que eles pregam. Ele não vem repetitivamente, alguns vêm, já não vem mais, mas na sua maioria não vem sempre assim, não. Mas quando eu começo a sentir que a vertente deles estão saindo para um lado, eu corto. E teve uma pastora que passou por aqui um tempo atrás, sem nomes, e ela já teve, voltou, não aqui só teve 2 vezes, não teve mais. Por quê? Porque eu recebo alguns áudios que ela me manda. E é umas coisas, irmãos, é umas revelações que nada bate. Nada bate. É igual chegar uma pessoa e falar assim: olha, de manhã em jejum você pega assim 10 cebolas, 15 dentes de alho, menta, sal grosso,
pimenta do reino, soca no liquidificador, joga água e bebe. Em 6 meses, você está explodindo de energia, de fedor. Porque o alho vai jogar para você, tudo que é lado, né? Um cheiro. Mas você vai emagrecer, vai ficar esbelto, aí você come aquilo e acha que vai ficar. Daqui a pouco você vai para o médico, a tua vesícula está estourada, teu rim está estourado. Ah, mas o alho é anti-inflamatório, mas também em excesso. Tem tudo que é bom em excesso, fica ruim. Aí acontece que você fica com um problema, se não der um câncer na pessoa. Não é? Olha aí, está vendo como é que Deus usa as pessoas? Não o que ela fez, mas acontecido, é para poder ilustrar, está ilustrando o que está se falando. Para poder a gente ter certeza que Deus está falando conosco. E aí o que acontece? Você acontece, espera aí, eu vou ter que limitar, eu vou ter que tirar tudo isso e dizer para a Dicélia, não compra mais isso, você está proibido. Se eu sou médico dela, você está proibida. Nem olha para a caixa vazia de algum remédio. Ela agora está com alergia a abacaxi, não é verdade? O que ela tem que fazer? Tem abacaxi, ela vai para cá. Por quê? Ela deve gostar do abacaxi, mas ela não pode comer. A gente gosta da pastora ou do pastor. Gosta de ouvir, mas o alimento está vindo, vai ser prejudicial. Aí é o que eu tenho dito. A gente está tentando trazer aqui a mensagem onde faz uma reflexão entre nós, para que a gente cresça. Mas não que choque vocês elementos que vai fazer mal a vocês. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, com todo carinho, e eu aponto para mim assim, eu boto 5 para mim e 1 para você, tá bom? O que eu preciso não está no pregador. O que eu preciso está em Deus. Aleluia. O que você precisa não está em mim. Eu não posso te dar. Se você quiser meu dinheirinho, eu posso te dar agora. Mas me dá amanhã, que eu vou precisar dele. Eu posso te dar meu joelho machucado. Você quer? Ninguém quer. Já é, tá vendo? Vai ficar com treino, não tem necessidade. Um spare, né? Um extra. Mas o que você precisa na realidade, Deus tem para te dar. Aleluia. E quando Deus tem para te dar, o mensageiro não interessa. Deus usa quem Ele quer. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. Aleluia. Vai subir uma criança aqui, vai pegar o microfone, quando diz assim, rapaz do Senhor. Aí diz, rapaz do Senhor. Ela começa a cantar o hino de Deus, vai lá dentro do conector, pum, liga o fio, o negócio vem. O que acontece na sua vida? Por quê? Foi a criança? Claro que não. Foi o canal que Deus usou para dizer assim, eu ainda faço proeza na sua vida. Eu pergunto a você, quando meu filho está numa escola e alguém começa a prejudicar seu filho, uma professora, ou algum aluno, uma amizade, o que você faz? Epa, vou lá na escola. Por que eu vou deixar meu filho passar por isso? Está acontecendo isso, está acontecendo. O que está acontecendo? Eu quero saber. Por quê? Porque você quer o seu filho crescendo, você quer seu filho se educando, você gosta da escola porque é mais conveniente, é perto e tudo. Vou lá perguntar o que está acontecendo. É ou não é? Por quê? Porque você quer a criança crescendo. Ou você fala assim, não, isso é coisa de criança, se vira. Daqui a pouco seu filho está entrando numa depressão, num bullying, daqui a pouco está se cortando, daqui a pouco está numa... Por quê? Porque não tem acompanhamento. Deus ama você e ama a mim. E Ele quer que a gente tenha uma vida sadia, segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Então, cuidado. Nem sempre Deus está conosco constante. A palavra não mente. A palavra não mente. E se Ele disse, não tem ninguém que venha provar o contrário. Mas nós não estamos nele quando fazemos coisas erradas. Deu para entender? Porque Deus vela com a sua palavra. O que Ele diz que é, tá, é. Estou. Mas nós, em algumas vezes, não estamos nele. Aconteceu com Jesus. Irmãos, o que você me diz de Judas Iscariote? Quem escolheu Judas Iscariote? Foi você? Foi Jesus. E aí Jesus falou assim, meu irmão, por que deixaste Satanás entrar em você? Alguém fala assim, aquele desgraçado do Judas Iscariote. Tinha que ser ele. Só podia ser ele.
Cuidado, pode ser você, irmão. Pode ser eu. É só a gente abrir o coração. Olha a Eva, irmão. Olha a Eva. Olha Geazi. O profeta diz, deixa ele embora, não quero nada, vai embora. Ele corre atrás, o meu mestre diz que está precisando de tal coisa. Aí Naamã vai lá, dá umas coisas para Geazi levar. Aí daqui a pouco o mestre volta, rapaz, olha o que tu teve. Aí eu estava aqui, mentira, tu foi lá pegar, extorquir lá Naamã te deu isso, agora a lepra vai te comer, rapaz. Ah lá, Miriam e Arão metendo mal no seu irmão. Aí o Senhor fala assim, reúne o grupinho, reúne a família. Por que você está falando mal do seu irmão? Você que é profetiza. Eu nunca vi profeta. Se tiver um profeta em Israel, venha, manda vir comigo, que eu quero conversar com ele. Olha, desbancou os dois, tanto Arão quanto a própria Miriam, desbancou. Se tiver profeta em Israel, manda vir falar comigo, porque se tiver, senão não tem. E ele profetiza. Não vigiou, deixou o diabo usar a boca. Não vigiou, irmão. Não vigiou. Os discípulos passando ali Jesus, aí está lá, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, rapaz. Você vai incomodar o povo. Aí quanto mais falava, ele gritava mais ainda. Aí Jesus, para, manda trazer. O que foi aquilo? O coração deles estava no coração de Jesus? Não estava. Porque o coração de Jesus nunca dispensou um sequer. Jesus, não, para aí, traz aqui, curou. Calma, irmão, calma, não precipite, calma, irmã, não precipite. Toma a decisão em Cristo Jesus. Porque tem pessoas que são afoitas e não ouvem. Sabe por que você não ouve Deus? Porque você não dá tempo para Deus falar. Quando você quer, você deixa para a última hora. E na última hora você quer que Deus fale. Aliás, parece que você é Deus e Ele é teu empregado. Você vai empurrando a situação, vai empurrando. Chega no final, ô Senhor, age aí, como se ele fosse, sabe, o seu menino de recado. Aí Deus não vai agir. Não é assim, não é assim. Calma, fale menos, ouça mais. O que Deus te revelar, você vai. O que Deus te revelar. Agora só tem um jeito para te revelar, é você vigiar e orar. Amém, irmãos? Vigiar e orar. Forte, fica forte no Senhor. Sabe por quê? Sabe por que a palavra de Deus está nos levando a esse ponto? Que haverá tempo, o último livro da Bíblia, que o espírito do engano será liberado. O próprio Deus revela isso. E enganará muitos. Sabe quem será enganados? Aqueles que não perseveram na palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, que não meditam na lei do Senhor. É por isso que tem gente, nós estávamos falando na quarta-feira, e vou trazer a mensagem ainda, sobre Natal, e um dia de Natal, uma semana, ou se não der depois, não sei, sobre as pessoas que têm deuses na sua vida. Isso é politeísmo. Tem pessoas dentro da igreja que são politeístas. Eles têm Deus, eles têm marido, que às vezes fica no lugar de Deus, mulheres que ficam no lugar de Deus, ou então fica como segundo Deus. Eles têm filhos que ficam no lugar de Deus ou no segundo Deus, carros, casas, trabalhos. Você está entendendo, irmão? São deuses. O que é Deus? A pessoa fala, oh Deus. Não, Deus é um nome que identifica, que quer dizer aquele ou aquele sistema que você põe a tua fé. É isso que a palavra Deus quer dizer para nós, na sua tradução, em que você põe a tua fé. Tem pessoas que põem a fé nelas próprias. Elas servem a Deus e eu eu sou mais eu. Eu sei, eu faço, eu conheço, eu sou. E não é assim. Porque se Deus tirar seu marido, você continua viva. Você não vai morrer, vai chorar, que nem adorar, vai se cabelar, puxar. Se tirar o seu marido, sua mulher, você talvez me chore. Talvez nem chore, vai passar um momentinho e vida que segue. Se tirar um filho, quantas mães já perderam filhos? Você também não vai morrer.
Mas se Deus tirar o teu espírito, o espírito dele, você não tem mais vida. Tem pessoas que perdem o namorado. Não sei. Depois, não sei se eu vou viver. Vai, porra. Vai, nega. Vai viver sim, monte. Vai namorar outro. Vai fazer a mesma coisa. Até você tomar vergonha na cara de escolher o nome certo para casar. Você também, homem. Até eu digo que você escolheu o nome certo para casar. A mulher. Olha aí. Desliga isso. Faz a edição no texto. Faz a edição no texto, porque vai ter gente botando bandeirinha ali fora para poder chamar a atenção. Ó, fica pulando. Homem, escolhe a mulher certa para poder casar. Glória a Deus. Eu estou falando certo, irmão. Eu estou mandando você escolher aqui dentro da igreja. Estou falando certo. Porque às vezes a pessoa, não, vem aqui na igreja escolher. Meu irmão, aqui na igreja, acho que só se for o Cristo, está solteiro. Edmilson está solteiro. Tem mais alguém solteiro aqui? Tem Rodrigo. E é só, está tudo acompanhado. Os meninos que estão lá embaixo, quem sabe, né? Esperar eles crescer para a idade. Deus vai fazer você mudar a vida. Vigia, olha, fique de pé nesse momento da manhã, que Deus possa controlar a sua vida. Tem um hino que eu gostaria de ouvir nessa manhã, chamado Esse Lugar é no Senhor. Há um lugar, tem tempo que eu não ouço esse hino. Tem um hino e ela está cantando ao vivo em uma dessas igrejas que a gente conhece aqui, mas é muito interessante a interpretação dela ali. É tão bonito que a gente precisa meditar. Feche os seus olhos nessa manhã. Que o Senhor possa mudar a sua vida e a minha também. Que o Senhor possa mudar a nossa vida. Que a gente possa pensar 2 vezes antes de tomar qualquer decisão. E falar. Cuidado no seu falar. Sabe? Cuidado no seu agir. Porque da mesma forma que Deus vai te usar, o diabo também pode te usar. E a mim também pode me usar. E a gente ser repreendido pelo Senhor. Feche os seus olhos. Conversa com Deus. Talvez você passou uma semana de decisões. Semana de conflitos consigo mesmo. Conflitos na família, vida profissional. Conflitos. Pode deixar alto. E aí depois dizer assim, se eu pudesse eu chutava isso tudo. Dá vontade de pegar um carro, tomar um rumo assim, largar tudo para trás. Deus manda te dizer que largar para trás não é a solução. A solução é Cristo. Aleluia. Se Cristo estiver na tua casa, as coisas vão mudar. Aleluia. Você conhece? Adora o Senhor. Feche os seus olhos. Ninguém vai influenciar você. Aonde é? Aleluia. Aleluia. Escute. Deus. Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem promessa de vida eterna. Com quem nós andaremos? Só o Senhor é o caminho e a verdade e a vida. Uma vida de escuridão. Só o Senhor é a luz. Eu quero convidar a você que assim como eu também, eu já estou aqui na frente. Eu tenho um hábito muito forte de falar as coisas e às vezes eu não penso. Porque é temperamento, é coisa que precisa mudar. Eu preciso. Esse é meu espinho da carne. Eu
mudado, mas ainda não é o suficiente. Eu preciso mudar. Eu quero convidar a você, se você consegue sair do seu lugar, e como eu, assuma que eu preciso mudar, e só quem vai mudar é Cristo Jesus. Sai do seu lugar, vem para frente. Nós vamos orar nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Eu já estou aqui, eu preciso. Sou eu. É em todos os sentidos. Às vezes a gente não pensa, a gente fala de imediato. Entra no ouvido, sai na boca. Entra no ouvido, sai na boca. O Senhor te diz nessa manhã: eu tenho para você. Eu tenho para você aquilo que você precisa. Eu tenho a minha mansidão. Vem mais para frente aqui, ó. Fecha aqui o meio aqui, ó. Fecha mais aqui o meio, vem. Passa aqui para frente. Dá lugar para o pessoal sair do corredor. Vem aqui para frente. Venha. Tem mais alguém? Eu tenho certeza que tem alguém que tem um temperamento como eu, como Pedro. Nós temos temperamento. Nós somos Pedros diante de Deus. Aleluia! Mas o Senhor diz assim, ó, eu sou a tua paz, eu sou o teu conforto, eu sou a tua ajuda, eu sou o teu Deus. Todo o meu jugo que é leve, tome a minha vida, tome o meu caminho, tome a minha paz, porque eu sou o que te consolo. Pai, em nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos sobre nós que somos seres humanos. Somos dotados de emoções, somos dotados de decisões, de impulsos. Achamos que com nossos impulsos nós iremos controlar, mandar, resolver. E nós não resolvemos. Só o Senhor é quem resolve. Só o Senhor é quem pode nos ajudar. Pai, nesta manhã nós estamos diante do Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Nós necessitamos do Senhor. Nós queremos receber do Teu Espírito a mansidão. Nós queremos receber do Teu Espírito, meu Pai, a consolação. Ó Deus, o livre-arbítrio sim, mas para pensar aquilo que vem do Senhor. A sua temperança, Senhor. Queremos pensar mais e falar menos. Queremos ver e pensar e falar menos. Queremos ter palavras, ó Deus, que trabalhem na nossa vida e na vida daqueles que nos ajudam, que nos caminham, que vivem, que moram, que fazem parte da nossa existência. Deus querido, nesta manhã, como igreja, nós te pedimos, venha, Senhor, em favor do teu povo, venha a favor de nós e nos ajude. Só o Senhor pode fazer o que nós precisamos. E nos dá sabedoria, como a tua palavra diz que aquele que não tem sabedoria, nós devemos pedir ao Senhor que infinitamente tem e dá. Nós queremos receber do Senhor a sabedoria, Pai, para podermos agir na nossa vida. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja amada diz: dê um abraço no seu irmão do lado, dê um abraço na sua irmã do lado. Vamos cantar parabéns para o Marlon e vamos cantar parabéns para o nosso irmão Rodrigo nessa hora, em nome do Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3, e vem mais bem para frente, vem, Daniela, traz aí o Marlon para cá, vem Rodrigo junto com a Bia, vem Bia, vem aqui para frente, vamos lá cantar parabéns, 1, 2, 3 e parabéns para você, nessa